Romanos 8, de 18 a 25. Amém? Acompanhe a leitura. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Irmãos, nós vamos ter mais uma oração. Eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Márcio, por favor. Boa noite, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em Teu nome, no nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, oramos, pedimos a Tua graça, o Teu favor, ó Pai, sobre cada um de nós, ó Deus. Que neste momento de estudo da Tua palavra que é rica, que é eficaz, ó Deus, penetre em nossos corações, Senhor, e produza o efeito, Senhor, ao qual está sendo enviado, ó Pai. Abençoa o pastor desde agora, Senhor. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a princesa Isabel, ela é conhecida como a Redentora. Por que é Redentora? Ela, aproveitando o momento que ela assumiu o trono, porque o pai dela teve que sair do Brasil, ela foi lá e assinou a Lei Áurea. E assim ela libertou os escravos do Brasil. A sua atitude foi de remissão. Ela remiu, ou seja, ela libertou os escravos da sua desesperadora situação e, por isso, ela é considerada como redentora. Redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertar, reabilitar, reparar ou salvar. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de pagar a dívida do outro, de tirar do poder alheio ou do cativeiro. O que ela fez foi aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Jesus Cristo, ele nos redimiu. Ele nos libertou, pagou a nossa conta e nos salvou. Já vimos no capítulo 7 que nós somos, por natureza, prisioneiros do pecado. A carne ainda tem uma força imensa e determinante na hora de nós decidirmos entre o certo e o errado. Essa força, ela nos escraviza e ela nos leva a praticar coisas que nós sabemos que é errado. E após a prática nós ficamos tristes, envergonhados e culpados. Porém, o nosso estado que vivemos hoje, com o Espírito Santo habitando em nosso coração, ele nos leva então a perceber, ele revela o mal e as consequências, e o Espírito Santo nos fortalece para que nós obedeçamos a ele e não à carne. E assim, então, essa luta ela vai ser uma constante. Enquanto nós estivermos vivos, nós estaremos brigando contra a nossa natureza. O Espírito luta contra a carne para que nós não façamos, não que não queremos. Como diz em Gálatas 5,17, o Espírito milita em nossa carne para que não façamos o que seja da vontade nossa ou do nosso querer. Ele nos esclarece, ele nos fortalece, nos dando a capacidade para desobedecermos à carne, para dizer não a ela. Antes, nós éramos escravos do pecado. Éramos incapazes de qualquer reação contrária ao pecado. Como Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos,
e por isso nós éramos filhos da ira como também os demais. Então, antes do Espírito Santo agir em nós, nós éramos guiados por tudo aquilo que só fazia mal para nós. Nós estávamos numa situação desesperadora, mas graças a Deus tudo mudou. Jesus Cristo nos redimiu. Ele nos arrancou das garras do nosso adversário. Ele tirou a autoridade que o diabo tinha sobre nós e ele nos libertou. Ele nos deu o seu Espírito e dia a dia ele vai nos purificando para que a carne tenha cada dia menos influência sobre as nossas decisões. A carne vai sendo morta à medida que ela vai perdendo a força sobre nossas decisões. Num dia, lá no final, ela não vai ter mais força sobre nós. E isso quando Cristo então nos receber na glória, e isso nós chamamos de redenção final. É quando o nosso corpo estará completamente redimido de qualquer força que o mal tem em nós. Então nós seremos levados para a glória. No estudo de hoje, nós trataremos sobre o tema a expectativa da redenção final, ela nos move em direção a Deus. Quanto mais nós queremos essa remissão, quanto mais nós queremos ficar livre do pecado, quanto mais nós queremos ficar livre dessa força, mais próximos de Deus nós ficamos. Em primeiro lugar, nós veremos que o melhor que esse mundo tem a oferecer, ele não se compara às glórias de Deus em nós. Vejam, meus irmãos, que o texto diz no versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com as glórias a ser revelada em nós. As glórias do porvir nos céus, quando nós estaremos então com tudo que Deus tem preparado para nós, quando tudo agindo em nós, é algo imensamente incomparável, muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. O nosso problema em relação ao pecado é que ele produz prazer em nós. Nós pecamos porque gostamos do pecado. Por que a pessoa mente? Ela mente porque aquela mentira vai dar um alívio, um prazer, ou então vai tirar de uma situação. O Espírito Santo, ele age em nós para que não façamos isso que nos dá prazer. Ele mostra que é errado. Tiago 1, 13 a 15 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, é tentado por aquilo que gosta. Quando esta cobiça o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, o nosso problema é que nós somos centralizadores. Tudo, nós nos colocamos no centro de tudo, e nós achamos que o mundo deve girar em nosso redor, que ele deve fazer então a nossa vontade tem que ser realizada, é por isso que nós pecamos, porque nós achamos que aquilo que nós queremos, o nosso desejo, ele tem que ser satisfeito. É isso que entra o homem, a rebeldia humana, porque na rebeldia, o homem na sua rebeldia natural, ele acha que os seus desejos devem ser satisfeitos e ele se rebela contra Deus, porque Deus não deixa que ele faça aquilo que ele deseja. Nós somos egoístas e priorizamos o nosso bem-estar. Os nossos interesses, prazeres e desejos vão sempre em primeiro lugar. Aí que entra o agir de Deus. Ele regenera o nosso coração, tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Ele nos ensina um novo prazer, um novo modo de prazer. Ele revela que o nosso prazer, como dito como Tiago, ele é gerador de morte, não de vida. Então ele nos mostra o prazer de acordo com Deus. Ele revela que o modo dado por Deus é melhor para nós. E o prazer que temos segundo a vontade de Deus não gera morte, pelo contrário, gera vida. Veja, o sexo antes do casamento gera vergonha, gera filhos que são indesejados e muitas vezes a morte. O sexo no casamento gera uma família, gera filhos desejados, amados, e essa então, de acordo com a vontade de Deus. O prazer que Deus dá, ele é completo, ele é perfeito, gera vida. Deus, ele tem a nos oferecer algo muito maior e melhor do que os prazeres da carne. Os prazeres da carne, ele sempre quer mais do que aquilo que ele tem. Por exemplo,
segundo a carne, a pessoa não quer apenas comer, ela quer comer demais, é glutonaria. Aí vem a indigestão. A Bíblia fala que não há problema com bebida, o problema é da gente não beber um pouquinho, porque o pouquinho vai gerando mais e mais e acaba se tornando um vício. Mas o beber demais gera o quê? Gera ressaca, gera problemas de saúde. A cobiça do sexo gera impureza, perversidade e vergonha. Dinheiro não é problema, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se você continuar a analisar assim a satisfação do desejo segundo a carne, você vai ver que como ele é enganador e promotor de prejuízos. O prazer do pecado gera morte em todas as áreas. Aí Paulo nos oferece esse texto. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Olha, o crente aprende que tem que dominar, tem que escravizar e matar a carne. Os seus desejos já não podem mais ser satisfeitos como antes. O crente passa a deixar de fazer o que lhe dá prazer e passa a fazer aquilo que agrada a Deus. E ele vai descobrir nisso o verdadeiro prazer. Paulo afirma que o Senhor tem algo muito melhor para nós, mais do que qualquer prazer que a carne possa oferecer. O prazer, segundo Deus, ele é duradouro, perpétuo. Obedecer a Deus é fazer a coisa certa. E quando nós fazemos a coisa certa, o prazer da obediência produz uma alegria, uma satisfação duradoura, muito maior do que o prazer que traz vergonha. Paulo revela a sua certeza de que nada do que esse mundo ofereça pode ser tão prazeroso que possa ser comparado com as glórias que vamos experimentar daquilo que Deus fará em nós e daquilo que Ele nos dará nos céus. Mesmo que tenhamos de sofrer, de nos sacrificar, levar prejuízos e passar dores e sofrimentos, ainda assim, esses aparentes prejuízos não poderão ser comparados com ganhos espirituais e eternos que Deus tem preparados para nós. O prazer da carne é passageiro, o prazer de Deus é eterno. O modo como o céu é descrito na Bíblia tem o propósito de nos revelar essa realidade. Olha, no mundo pedras preciosas são buscadas, desejadas, não é? Ouro, diamantes são desejados. Pessoas fazem loucura para obtê-los. Porém, eles aparecem no céu jogados pelas ruas, pisa em cima. E como parte das construções nas paredes, nos muros, apenas para embelezar a cidade. O que aqui as pessoas matam para obter nos céus, eles estão aí espalhados porque lá tem algo muito mais valioso para nós. A paz buscada pelos homens aqui na terra não é alcançada. Isaías fornece uma imagem do céu como lugar de paz, onde animais não ferem crianças, onde não há guerras nem temores de guerras. Lá nos céus nós não preocuparemos com rumores de guerras, nós não teremos razões para sofrer. Por isso que o texto diz que Deus ele enxugará nossas lágrimas, ou seja, não haverá motivos para lágrimas. Paulo faz essa afirmação para nos induzir à luta contra o pecado. Ele mostra que a prática de pecados nos afasta de Deus e nos traz muitos prejuízos, mais do que os prazeres, de acordo com a vontade de Deus, eles são desejados e promotores de paz. Então, não se deixe vencer pelo engano da carne. O seu prazer é mentiroso, enganador e destruidor. Jovens caem nesse engano da carne. Mas não é só jovens. Homens e mulheres já maduros se deixam levar pela carne e destrói sua família. Como dissemos, a redenção ela nos aproxima de Deus. Antes da conversão andávamos de acordo com o nosso coração. Após sabermos do preço alto pago por nós, pelo nosso Salvador, nós descobrimos o prazer. Outra alegria diferente e melhor, duradoura e perpétua. Ao olharmos para Cristo, a nossa imaginação voa longe para o alto, para as glórias celestes. Mas em segundo lugar, nós veremos que a glorificação dos salvos, no final, ela também trará a libertação da criação. Olha o que diz o versículo 19 a 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora.
Irmãos, nos humilharmos em prol de uma causa maior é uma honra para nós. Mas sermos humilhados por alguém que se julga superior a nós é desagradável. Ninguém gosta de ser humilhado. Essa é a situação da criação. A criação ela foi humilhada. Ela foi submetida a um estado de sujeição indesejada que lhe é prejudicial. E quem sujeitou foi Deus. É para ela uma espécie de cativeiro, é a palavra que Paulo usa aí. Nos últimos tempos nós temos visto uma resposta violenta da natureza. São tempestades assustadoras, secas intermináveis, frio de congelar, calor de matar. Plantações estão sendo destruídas tanto pelo sol como por pragas. Parece que a natureza enlouqueceu, mas não é isso não. É apenas a resposta dela para os maus tratos recebidos do homem. Pessoas tratam mal a natureza, matam animais por prazer, cortam árvores que daria sombra, traria oxigênio, consumiria gás carbônico, destrói as florestas inteiras, assoreia os rios para terem mais áreas para plantar, envenenam os peixes e poluem as águas que deveriam matar a sede das pessoas, matam as nascentes, poluem o ar que respiram e ficam doentes por isso. E, por fim, sofrem as consequências do maltrato dado à natureza. A natureza sofre. Ela está debaixo do jugo humano que a destrói a cada dia. O homem depende da natureza e destrói aquela da qual ele depende. Todos os dias criam novas formas de destruí-la. Paulo diz que ela geme e suporta angústias até agora. Isso revela um clamor cósmico pela redenção final. O fim do sofrimento é desejado pela criação. Ela está ansiosa pelo dia da redenção dos homens, pois assim, nesse dia, ela ficará livre desse estado. Lembra que Deus, quando criou as coisas, ele disse, é bom. Deus criou tudo bom, tudo perfeito. Mas com a entrada do pecado, por causa do homem, a natureza sofreu, ela foi amaldiçoada. Lá em Gênesis 3,17, Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, é a terra, a natureza, sendo escravizada por Deus por conta do pecado do homem. A terra não fez nada para ser amaldiçoada. O homem fez. E Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. O homem era o representante federal. Com a maldição de Deus, tudo mudou. A serpente se tornou inimiga do homem. Ela teria agora medo do homem e o homem a mataria. Ela lhe morderia o calcanhar. A mulher teria filhos em meio a muitas dores. Isso nos leva a entender que antes do pecado, Eva deve ter tido filhos. E isso sem dores, porque após o pecado, ela então passaria a ter filhos com dores. É o outro estado. Passou a haver uma batalha invisível da natureza contra o homem e do homem contra ela, como se fossem adversários. Essa situação revela o retrato do estado da terra após o pecado. Nada seria como antes, a paz acabou entre os animais e os homens. A Bíblia diz que dores, espinhos, suor para obter o sustento, problemas de relacionamento entre homens e mulher, tudo seria mais difícil após o pecado. Isso tem que acabar. Como afirmamos, a redenção dos filhos de Deus será também a redenção da natureza. A maldição que pesa sobre a natureza terá um fim quando os crentes redimidos forem levados para os céus. A destruição dos astros de toda a criação colocará um fim a milhares de anos de sujeição e de sofrimento por parte da criação. Ela espera esse dia, como a Bíblia diz, com ardente expectativa. A nossa glória será o fim do sofrimento da natureza. Ela não pecou, mas com a maldição recebida, ela sofreu. Então ela espera que os homens sejam redimidos, os filhos de Deus, para que aquele que a sujeitou reverta a situação e ela então seja liberta do cativeiro dessa corrupção a que foi sujeita. Mas em terceiro lugar, nós veremos que o tempo de espera para a nossa redenção, ele será de angústia. A redenção final é o nosso desejo, mas esse tempo não será fácil. O versículo 23 diz, e não somente ela,
mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Meus irmãos, sabemos que o Espírito Santo, ele está em nós e ele nos mostra o pecado. Mas nós sofremos quando pecamos. E esse estado de culpa que gera em nós, isso nos maltrata, isso nos faz sofrer, isso mostra a indignidade do nosso ser, e isso faz com que, nesse aspecto, nós soframos esperando um dia que nós não sejamos expostos a essa situação. Olha, não sei quanto a vocês, mas eu tenho meio que um pavor de esperar. Ficar horas esperando alguém me adoece. Olha, nem todo lugar que a gente espera é ruim. Por exemplo, você vai numa repartição pública para ser atendido com ar-condicionado, cadeira para você sentar, até que você espera mais tranquilo, né? Só que a espera da redenção não tem tranquilidade nenhuma. Em suas palavras finais, Jesus ele fez algumas afirmações assustadoras sobre o tempo que antecede a sua volta. Devemos estar preparados para não sucumbirmos diante dos males que virão sobre nós. Veja o que Jesus afirmou. Lá em Mateus 10, 16 a 23 diz: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles das nações. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mateus 24, 9 a 10 diz: Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus discípulos. Muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Lucas 21, de 11 a 19. Haverá em muitos lugares enormes terremotos. Está acontecendo. Epidemias horríveis e devastadora falta de alimento. Está avisando isso aí. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e a cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, tudo isso por causa do meu nome. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunhos. O último texto, João 15, 20, diz: Recordai-vos das minhas palavras. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Meus irmãos, creio que só esses textos já revelam o quanto a espera pelo dia da redenção será difícil para nós. Paulo, ele disse aos romanos, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção e a redenção do nosso corpo. Ele fala aqui de um sofrimento que já é uma realidade. Igualmente, gememos no nosso íntimo. Com o aumento da violência, nós ficamos assustados, presos em casa. A depravação moral nos deixa preocupados com o dia de amanhã. Como que será o mundo que os nossos filhos, os nossos netos, eles vão viver? A imoralidade tem entrado de maneira direta, sem filtro, em nossos lares. A destruição dos princípios defendido abertamente. Vamos destruir a família, vamos destruir esses valores, e isso defendido inclusive por muitos crentes. Líderes políticos têm defendido ideais perniciosos com objetivos claros e propagados de destruir a família. A fé que professamos tem sido inimigas deles, e eles falam abertamente de como querem destruir essa fé. Como não sofrer com tudo isso e com a expectativa do aumento desse sofrimento? O dia da redenção final é esperado pela igreja, com ansiedade. Mas até que ele chegue, os crentes devem estar preparados para piores situações ainda, situações inimagináveis. Não se deixe abalar quando essas coisas acontecerem. Mantenha-se firme na fé. Tudo de ruim é passageiro. Logo chegará o fim.
quando Cristo aparecer nas nuvens e nos chamar para estarmos juntos com Ele. Mas em quarto lugar, nós veremos que devemos aguardar a redenção com esperança. O texto 24 e 25 diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Quem me conhece sabe que eu sou meio ligeirinho, né, Fátima? Esperar assim não é muito a minha prática, não. Às vezes, eu até estava comentando com o seu João aqui, às vezes eu estou lá no escritório e a fome me aperta, por causa do diabetes, né, daquela angústia, aí eu subo, o arroz está quase pronto, ainda tem água, mas não, vai assim mesmo, e eu como arroz quase cozido. Eu sempre chego antes das pessoas nos lugares e eu sempre espero as pessoas. Eu gasto muito tempo antecipando problemas e soluções de possíveis problemas que outras pessoas nem ainda pensaram sobre eles. E eu já estou sofrendo por isso eu sofro. Porém, eu não me angustio quando penso em Deus e nas suas promessas para nós. Só Ele dá a certeza de que tudo que Ele tem reservado para mim será meu. Ninguém vai tomar de você, dona Edith, da senhora, ninguém tomará aquilo que Deus tem reservado. Tudo que Deus tem para você, Edileuza, será teu e ninguém tomará. Mesmo que as coisas pareçam demoradas, Deus, Ele sabe a hora certa de fazer com que elas se tornem realidade na nossa vida. Paulo nos leva a esperar a redenção final com a certeza. Não podemos confundir certeza da fé com pensamento positivo. Pensamento positivo é aquele negócio, acredita que algo bom pode acontecer. Mas como pode acontecer, pode não acontecer. A certeza da fé, ela não conhece dúvida. Ela sabe que acontecerá porque foi prometido. Deus disse que aconteceria. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Lá no capítulo 11 de Hebreus, inicia assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Certeza não é talvez vai acontecer. É vai acontecer. É convicção. Amanhã vai acontecer isso, porque Deus disse que vai acontecer. Hebreus lista uma série de pessoas que ousaram confiar em Deus e foram chamados de heróis da fé. A promessa era clara, mas os problemas pareciam maiores. Mas mesmo assim, os heróis da fé, eles ousaram acreditar, tiveram fé para acreditar que mesmo uma mulher com 90 anos poderia ter filhos, que mesmo os problemas maiores ficariam para trás e que Deus iria cumprir a sua promessa. Em Hebreus 6, no capítulo 6, do versículo 11, nós lemos, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quem não consegue crer nas promessas de Deus terá um tempo de espera pela redenção muito sofrido, porque ele vai sempre estar sem a esperança, ele vai sempre pensar que algo pior vai acontecer, ele não tem um pensamento positivo preso com fé na promessa de Deus. Paulo disse aqui, porque na esperança fomos salvos. O que você pode dizer que você vai ser salvo? Por quê? O que você tem na mão? Tem uma escritura do pedacinho lá do céu? Tem alguma? Temos, nós temos a Bíblia. O que garante a tua salvação não é a fé em Jesus? Essa fé não te dá a certeza de que o Pai te receberá na glória pela fidelidade de Jesus? Esta é a certeza da esperança que temos. Jesus morreu e os céus está garantido. Imagina a gente voando, né, dona Zilda? Vai precisar das asinhas bem fortes para carregar a gente, né? Mas não vai precisar não, vai chamar a gente, vai subir com toda facilidade. Ele vai nos levar para a glória. E é essa certeza que a gente tem, porque nada pode nos arrancar das mãos de Deus.
Jesus, da oração sacerdotal, diz: aqueles que o Pai me deu virão a mim e de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isso é promessa, é a nossa segurança, é a nossa certeza. Deus, ele usa um expediente para nos testar e para nos fortalecer na fé. Ele nos promete e pede que lhe ofereçamos parte daquilo que ele nos deu. Por exemplo, Abel, o primeiro culto que apresenta na Bíblia, nós vimos Abel, tendo se tornado um criador de ovelhas, ele vai lá e pega o seu cordeiro mais bonito, o mais forte, e oferece para Deus uma vida pela sua vida. Deus pediu a Abraão que lhe desse o único filho. Deus não prometeu a Abraão que daria um filho. Aí Deus vai e assim: me dá seu filho, eu quero que você me ofereça. E aí a Bíblia diz que Abraão creu que Deus, como ele tinha dito, que daquele filho, veja bem, era daquele filho que Deus faria dele uma grande nação. Se Deus vai e pede aquele filho, Abraão diz: mas se Deus disse que desse filho vai me fazer uma grande nação, Deus é capaz de ressuscitá-lo até das cinzas. Então eu vou oferecer a Deus. Ele teve fé, certeza, porque estava preso na palavra de Deus. Deus nos dá o seu sustento. E ele pede que devolvamos 10% como reconhecimento de que é ele que nos sustenta. A gente vê Ana, que pediu a Deus um filho. E quando recebeu, ela ofereceu para Deus. E Deus deu mais 4 ou 5 filhos para ela. Por quê? É uma maneira, então, de mostrar o reconhecimento, a gratidão. Só se entrega ao Senhor quem confia. Ou seja, quem tem a certeza de que Deus tem algo maior e melhor à sua espera. Só se entrega ao Senhor em fidelidade, abrindo mão de desejos, de prazeres, da vontade do pecado. Aquele que tem a certeza que Deus tem algo maior. Essa certeza fará toda a diferença na vida do crente. Todo o relacionamento do crente com Deus é baseado na firme esperança de que todas as palavras de Jesus em nosso favor se tornarão realidade. Pode demorar aos nossos olhos, mas se ele disse que vai se tornar realidade, será realidade. Mas alguém dirá: mas eu não vejo nada acontecendo. Olha, se visse, não teria necessidade de fé ou de esperança. Os teus sentidos te dariam essa certeza. Ah, eu estou vendo. Alguém tem a esperança de chegar àquele carro que está ali? Não, o carro está ali, ué. Não precisa de esperança. Não precisa de fé. Você pode confirmar com os sentidos. Não é o caso de fé. Por isso é que Paulo terminou dizendo: ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Jesus disse isso para o apóstolo Tomé. Quando Tomé disse: se eu não ver, se eu não tocar, se eu não enfiar... Ele enfiar o dedo em Jesus, que maldade. Se eu não enfiar o dedo das suas feridas, eu não crerei. Jesus disse: Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Por isso, meus irmãos, tenhamos a firme certeza da glorificação final. Um dia nós subiremos para os céus. E isso é certo, é seguro e nada pode mudar, porque esta é a palavra de Deus. Leia 1 Coríntios 15, que fala da ressurreição. Leia 1 Tessalonicenses, quando fala da ressurreição. Os mortos vão se ressuscitar, os vivos serão transformados e juntos nós subiremos para a glória. É a palavra de Deus para nós. Precisamos ter certeza, não podemos duvidar. O nosso Senhor virá nas nuvens, cheio de glórias, e nos chamará para estarmos eternamente com Ele. Que essa esperança não se enfraqueça, pelo contrário, que ela se fortaleça na certeza de que as piores coisas que possam nos acontecer não nos tirarão da certeza de nos encontrarmos com o Senhor. Tudo que de mal acontece hoje vai ter o seu fim. Meus irmãos, esse estudo de hoje nós falamos a respeito da expectativa da redenção final. Essa expectativa nos move em direção a Deus. Quanto mais nós pensarmos nos céus, mais nos entregaremos a Deus. Por isso, irmãos, que nós temos que nos desligar deste mundo. Desligar dos prazeres, do conforto desse mundo. Não é que é proibido ter dinheiro.
Não é que é proibido ter uma casa confortável, mas não coloque nela o teu coração. Tem muitas pessoas que já não vêm para a igreja porque agora ficou cômodo ficar em casa, acostumaram. Mas teve um tempo onde agora era necessário ficar em casa. Pode voltar, mas acomodaram. Cuidado. Cuidado quando a gente coloca o nosso coração nas coisas terrenas, porque eles nos fazem afastar de Deus. Paulo diz lá em Colossenses, pensai nas coisas lá do alto, olhe para as coisas do alto. Quanto mais pensarmos em direção da nossa redenção, em direção dos céus e nas glórias que teremos, nós vamos nos mover mais em direção a Deus. Nós vimos que o melhor que esse mundo tem a oferecer não se compara com as glórias que nós teremos nos céus e as glórias reveladas em nós, na transformação, na mudança, na santificação que o Espírito Santo promove em nosso coração. A glorificação dos salvos será também a libertação da criação. A criação que hoje geme e suporta angústias, ela será redimida, o sofrimento vai acabar. O tempo da espera, porém, para nós, vai ser um tempo de angústias. A Bíblia nos avisa que a coisa vai ficar tão feia que homens vão desmaiar de terror. Então, a gente não pode esperar que nós vamos viver cada vez mais em paz nessa terra. Você vê quando os profetas, os falsos profetas vinham, eles só falavam avisos de paz. E aí então, quando vinham os profetas verdadeiros falando da parte de Deus, e diz, eles vos falam de paz e não de guerra, enquanto está vindo a guerra. Então nós precisamos nos preparar para dias piores. O tempo da espera vai ser de angústia até o dia da redenção. Por final, devemos aguardar a redenção com esperança. O retorno de Cristo será o maior e mais maravilhoso dia para todos nós. Todos aqueles que esperam no Senhor, esperam por esse dia. Passamos com uma igreja primitiva que dizia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que a esperança da glorificação de Cristo encha o nosso coração de prazer e de esperança e nos aproxime cada vez mais de Deus. Meus irmãos, que nós possamos pensar mais nos céus. Pense tanto em namorada, pense nos céus. Pense mais em Deus do que no dinheiro, no prazer, na alegria, no conforto. Pense mais em Deus. Porque quanto mais você pensar em Deus, quanto mais você pensar nas glórias e nos céus, você vai estar mais próximo dele. A redenção final deve ser o dia que nos fortalece e nos aproxima cada vez mais de Deus. Amém?